Você sabe o que a menina ganha entregando a vida dela para Jesus? Ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas, que se mata, explode o ônibus para ganhar a vida eterna. Não, igual. Aí você fez não nos compare ao Hamas. É igual a ideologia. Preste atenção, não nos compare ao Hamas. É a ideia, eu não estou comparando. É um salto que você fez. Por isso eu não sabe argumentar, não ofenda. Eu sei argumentar, melhor que tudo aqui. Não ofenda. César, eu quero repudiar. É que tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Parece o Lula falando. Mais outra agressão, o senhor vai me agredir quantas vezes? Calma, vai, vão continuar a responder ou eu passo a palavra? Você concorda que isso é uma coisa de um covarde, de uma pessoa que não quer discutir o próprio assunto e ela vai para outros? Ele não faz isso. Deixa eu dizer aqui. Vamos lá. Você sabe que sim? Eu sei que sim, o quê? Eu tô tentando só escutar os Eu falei algum assunto indireto que não tem a ver com o próprio assunto? Sim, claro. Por exemplo. Você colocou Hamas, um negócio que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. A gente vai discutir quando vocês vão ter 3 minutos. Tem tudo a ver com isso. Vamos lá. Dudu, que o Hamas também acha isso. Você sabe que você tá sendo inconveniente agora. Porque a vez dele eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me vendo? Não, ele tá tentando falar. Mas a minha pergunta é a prática, nós assim, cristãos a menina cremos. do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, Jesus que era perfeito morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela. Que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você. Também, o que existem de judeus imorais, produzindo conteúdos imorais, falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Então, se você concorda, então tira o argumento. Não, você entendeu. Volta o meu argumento. O meu argumento é o seguinte: nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá está fazendo dancinha do TikTok com a crucifixo, é um problema mas dele, a minha pergunta meu. não foi pra atacar. Deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. Deixa eu dizer o que que tá legal o papo, porque ele entendeu. Não, é só pra... senão a gente vai perder senão a gente vai perder todo o ponto, mas só pra você entender. A minha pergunta era... Eu tô bem calmo. A minha pergunta... Não, só um minuto. Você sabe o que a menina ganha entregando a vida dela para Jesus? Ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas, que se mata, explode o ônibus pra ganhar a vida eterna. Não, igual. Aí você fez não nos compare ao Hamas. É igual a ideologia. Preste atenção, não nos compare ao Hamas. É a ideia, eu não estou comparando. É um salto que você fez. Por isso eu não sabe argumentar, não ofenda. Eu sei argumentar, acho que melhor que tudo aqui. Não ofenda. César, você entendeu o que eu tava falando? Não, mas assim... Eu estava num caminho muito inteligente com o César, até você trazer essa informação, mas deixa eu continuar. A minha pergunta, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma, e acho que você está entendendo muito bem. Pelo menos alguém. Eu concordo, no povo judeu, você tem tantas pessoas imorais como qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento... Eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é das chatices de hoje, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte... Cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, vocês vão entender o que eu quis dizer. Eles cresceram desde pequenininho na escola. Eu não estou falando agora... Eu estou falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem
por exemplo. Mas os cristãos não têm nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai entender. Mas você não deixou terminar. Mas você não deixou terminar. Mas 2000 anos vocês fizeram isso, então tenha humildade de reconhecer, porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, numa coisa que chamava Cruzadas, Inquisição. Você não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior pediu desculpa pro povo judeu por ter feito essa palhaçada. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eles terminar, vocês vão ter... Não, mas eu deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito importante. Você abriu um outro... Não, mas eu não quis abrir. Ele não aceitou a resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis falar. Aí você me chamou de Hamas. Não, não chamei de Hamas. Então, por isso você não aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Noé, quando diz... Então tem que ter muito cuidado. Tá, desculpa que eu falei então a palavra Hamas. Então vão me corrigir. Não, isso é uma agressividade. Não é, sabe por que não é você zero? Dizer que a gente é igual ao Hamas. Não falei Outra que você... coisa, nada das atrocidades que você eu falei a ideia. Você atribui para Jesus Cristo. Eu falei a vida dele. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Então o nome é cristianismo. Isso. Então não julgue uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Mas aí você mistura 10 assuntos ações ao mesmo tempo. É muito importante. Um de cada vez. Um de cada vez. Senão não dá. Eu tava falando. Mas é a vez dele. Não, mas tava com César. Não, é a vez deles. Não, eles distribuem como eles quiserem. O senhor é Dudu, eu preciso passar para eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Hamas. Dudu, você quer fazer o programa? Não. Eu passo a palavra para você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas quando eu comparei... Mas é uma coisa muito grave que depois vai usar cortes disso aqui. Mas você vai ter 3 minutos depois para falar. Eu posso falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. Volta aqui, Tassos. Você vai ter 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero repudiar. É que tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você parece o Lula falando. Mais outra agressão, o senhor vai me agredir quantas vezes? Calma, vai. Vamos seguir. Isso é o exemplo. Ele sabe que é. Ele sabe. Porque Isso você é um tá com exemplo papo de mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite. Ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que parece quase um socialismo, isso não é o cristianismo verdadeiro. A minha produção eu estava falando. Não, fala o que você fala, importa como se comporta. Eu quero falar que o César estava numa pergunta muito importante, que era a menina do Bandeirantes, que ela não está conseguindo levar valores de Jesus na vida dela. Dudu. Ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. Okay. E eu falei Só um minuto. Dudu, que o Hamas também acha isso. Você sabe que você está sendo inconveniente agora, porque é a vez dele. Eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me ofendendo. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina aí, eu não vou Tassos. deixar eles Termina aí, interromperem Tassos. também. Ficarei quieto. Vamos lá. Sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor tá bebendo aí. Não. Isso é ofender Então, de uma forma indireta e a partir de agora eu vou falar essas regrinhas que só vale para um lado e não vale para o outro. Eu vou falar com o César, que é uma pessoa muito mais educada e inteligente. César, como uma menina do Bandeirantes, que você tá vendo num caminho bom que pode ajudar muitas pessoas do essa Brasil. menina do Bandeirantes? Qualquer pessoa, são 99% do Brasil. Tá. Certo? Que Isso são é pessoas uísque que tá tendo? que são pessoas que se consideram cristãs e elas vão na igreja e elas comemoram isso. E elas comemoram o Natal. E elas vão na igreja e elas se consideram cristãs. E eu acho isso tudo muito bonito, porque tem união da família e tem valores muito bonitos. Só que nesse ponto específico, eu acho que acaba havendo uma distorção. E o que o nosso colega falou, porque eu vou explicar o que eu quis dizer com a minha afirmação, foi que várias religiões, né, o Hamas seria um caso extremo, mas várias religiões, elas acreditam que apesar do comportamento extremamente incorreto e extremamente imoral de uma pessoa, pelo fato dela acreditar no XYZ, entendeu o que eu quis dizer? Pode ser Jesus, pode ser Alá, pode ser Buda. Ela vai ter a vida eterna. Eu acho esse tipo de pensamento, inclusive no judaísmo, eu não estou falando contra ninguém. No judaísmo, uma pessoa extremamente ortodoxa, que se comporta de uma forma extremamente imoral, e ela trai a esposa, e ela se comporta mal, e ela faz abusos, só que no final das contas ela se comporta e se mostra de uma forma muito religiosa, e ela acha que ela vai ter o Olam Abá, que seria o mundo eterno, eu acho tão grave quanto. Então eu não estava, Deus nos livre, comparando o cristianismo de hoje com o Hamas. Eu quis dizer que essa ideologia, ela é muito perigosa. Eles podem falar agora? Não, peraí. Eu tenho que pedir a permissão pro Dudu. Eles podem falar. Mas você disse que ele me ofendeu. Ele me ofendeu. Não, mas você não tá deixando a gente fazer da forma que a gente combinou fazer. Por favor, deixa eles falarem. Agora eu nem sei mais. Eu vou passar o tempo para vocês e vocês falaram pra caramba, entendeu? Tá bom. Aí atrapalha. O pessoal daqui tá incomodado também. Eu quero deixar mais uma pergunta. Porque os cristãos não devem estar gostando. É que assim, eu queria sair desse mimimi isento aí. Vamos lá, vai.
vamos lá. Eu vou deixar 5 minutos Mas pra sem cada um ofensas falar indiretas, eu peço. Eu não lhe ofendi. Ofendeu? Eu perguntei o que é que o senhor está Não, bebendo. mas foi uma pergunta É uma também ofensa? ofensiva. É uma ofensa ou não? Claro foi, Apesar de claro ser foi. cristão. Claro que foi. Obrigado. O seu Eu não falei nada da tua vida. O seu comportamento, olha, isso aí é Guaraná? É o que isso aí? Não faz diferença vamos nenhuma. assim. Vocês vão continuar a responder ou eu passo a palavra? Você Não, eu concorda vou que responder. isso é uma coisa de um covarde, de uma pessoa que não quer discutir o próprio assunto Olha, e ela vai para outros? Ele não faz isso. Deixa eu dizer Calma, aqui. Olha, vamos lá. Você sabe que sim? na Eu sei te- que sim, o quê? Eu tô tentando só escutar os Eu dois falei lados. algum assunto indireto que não tem a ver com o próprio assunto? Sim, claro. Por Você exemplo. colocou Ramais num negócio que Sim, não mas tem é nada sobre. a ver. Tem tudo a ver. A gente vai discutir quando vocês vão ter 3 Tem minutos. tudo a ver com Vamos o lá, assunto. vamos lá. É ideologia. A justificação no cristianismo é uma das doutrinas mais relevantes, importantes, está no epicentro. Porque se a salvação é pelo cumprimento das leis, nenhum judeu é salvo. Os 613 mandamentos de Deuteronômio não podem ser cumpridos pelo simples fato que 2/3 dele não podem ser cumpridos porque não existe mais o templo. A santificação é um processo no cristianismo que diz que as pessoas passam gradativamente a agir moralmente, mas não por uma imposição externa. O que o cristianismo descobre é que o problema está no coração. É importante que nós entreguemos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus encarnado, para que nós tenhamos um espírito vivificado novamente e a partir daí a transformação moral se dá genuína de dentro para fora. Você vê o rei Josias, por exemplo, que era um rei bom, que assumiu o reinado muito novo, ele se expôs às escrituras e diante das escrituras, em arrependimento, ele rasgou as próprias roupas. Aí ele quis implementar uma lei civil religiosa. Agora não funcionou, a mudança de fora para dentro não funcionou. Tanto que o filho de Josias, quando se expôs às escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas de arrependimento, rasgou as próprias escrituras. O que Jesus Cristo vem fazer é o cumprimento belo, profundo e amplo do que o judaísmo fazia. É o sacrifício que resolve. Porque no judaísmo fazia o sacrifício e não resolvia. Tinha de se fazer de novo. Tinha de se fazer de novo. O que Jesus Cristo vem fazer, o Deus encarnado vem fazer, é ser o cordeiro perfeito para resolver definitivamente o que é feito ali. O que Jesus Cristo vem fazer é cumprir... Com todo respeito, mas hoje em dia, o que seria isso? Rabino, Eu tô te ajudando. Eu quero saber hoje em dia. Tá me ajudando, deixa que se estiver me ajudando. Ele tem 5 minutos, você vai ter 5 minutos. Não, ele vai mas ter você 5 fica igual minutos, papagaio falando a mesma coisa que todos os pastores falando lá no YouTube. Eu quero saber hoje em Papagaio é uma dia. versão, Rabino. Não, dizer, falar aqui que tá bebendo também é uma agressão. Eu quero saber hoje em dia, para as pessoas que estão em 2025. Dudu, eu acho que Você sabe que a minha pergunta é boa. Não, mas é 5 A minha- minutos dele. Mas ele não tá respondendo a pergunta. Então, mas aí é um problema dele. Aí você aponta que ele não respondeu. Sim, mas ele 5 tava. Será que não consegue ouvir uma opinião Vamos lá, divergente? 5 Né? Não tem nada a ver com opinião. Você tá Será que fugindo. não Você consegue? tá fugindo do assunto. 5 minutos você tem. Você tá faltando dentro desse. Tem 5 minutos depois dos 5 minutos. Cada um vai ter 5 minutos aqui, fica tranquilo. Eu só queria, assim, respeitosamente pedir que, grande rabino, né? Que nós respeitemos um ao outro. Continue. Respeitemos um ao outro. O que eu estou dizendo aqui é da teologia cristã, não estou nem citando seu nome. A beleza do cristianismo é isso, que Jesus veio sim para morrer em nosso lugar. Isso está previsto desde o proto-evangelium, já ali no dia da queda, quando diz que a cabeça da serpente será esmagada e ela ferirá o calcanhar. Já está ali. E em todo o Antigo Testamento aponta para o que Jesus Cristo vem fazer na cruz. É na cruz que a linha da justiça encontra a linha do amor. É na cruz, na história da humanidade, que a linha da justiça cruza a linha do amor. Quando o próprio Deus se faz homem para se oferecer como sacrifício em nosso lugar. É interessante que a Arca da Aliança, professor Vilela, não sei se o senhor sabe disso, tinha o assento do propiciatório da misericórdia e o lado tem 2 querumbins. Os querumbins representam a necessidade do julgamento de Deus para alcançar o propiciatório. Quando Jesus de Nazaré entrega-se em nosso lugar, o véu no qual estavam estampados 2 querumbins é rasgado, e é rasgado de cima a baixo para deixar claro que foi Deus e não o homem. Quando ele faz isso, o acesso a Deus se estabelece. Não é pelo cumprimento, porque nós não temos como cumprir, mas não é que o cumprimento das leis não sejam necessários, mas não é a causa, é a consequência. As leis nunca foram dadas para o povo se tornar o povo de Deus. As leis foram dadas para um povo porque o povo já era o povo de Deus.
é um padrão de moralidade para se buscar, mas é inservível para a salvação. A lei aponta para a necessidade de Cristo para morrer em nosso lugar. Todo o Antigo Testamento, as 4 promessas feitas em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, que nos livrará das cargas do pecado, nos livrará da própria natureza do pecado, que com braços estendidos na cruz, está em Êxodo 6, com braços estendidos em poderosos atos de julgamento, ele irá se entregar em nosso lugar, é cumprido em Jesus Cristo. E a promessa que está em Êxodo 6, 7, está lá já em Apocalipse, quando ele tornará dele um só povo e nós teremos um só Deus. Esta é o cumprimento mais belo, mais profundo e mais perfeito do judaísmo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.